Contabilidade geral, depreciação, amortização e exaustão. Das questões que envolvem contabilidade geral, a temática da nossa aula é uma das mais cobradas. Meu nome é Osmar Pastore e nessa aula nós vamos falar sobre os cálculos, e os procedimentos gerais associados ao registro de perda de valor de ativos de diferentes naturezas, segundo os conceitos de depreciação, amortização e exaustão. Então vamos lá para a nossa aula, deixa de enrolação, tá? Vamos nessa, tá? O que é depreciação? A maioria dos bens do ativo imobilizado, a gente destaca aqui o ativo imobilizado, tá? Tem vida útil limitada. Com o passar dos períodos, há um desgaste natural desse ativo e aquele valor que ele tinha por ser servível para a entidade, ele se perde, ele vai se diluindo, até que, num determinado momento, ele pode não ter mais valor, tá? Então, devido a esse desgaste, isso é reconhecido como um custo ou uma despesa que deve ser registrado a título de depreciação do ativo específico. Então, a depreciação é uma despesa, porque todos os bens e serviços consumidos por uma empresa são despesas. Para fins do imposto de renda, a depreciação não é obrigatória. Opa, então não preciso fazer depreciação? Não precisa. Mas ela é interessante. Por quê? Porque registrando a depreciação, registrando-se uma despesa, eu reduzo a base de cálculo do imposto de renda. Consequentemente, eu vou pagar menos imposto de renda. A empresa vai pagar menos imposto de renda, porque o lucro vai estar mais próximo do valor real. Ora, a gente tem a sistemática, Eu comprei uma máquina. Aí eu vou usando essa máquina sem fazer nenhum ajuste com relação ao valor do meu patrimônio. Lá na frente, se eu não faço esse ajuste paulatino, período a período, lá na frente eu vou poder, pode ser que seja necessário jogar fora aquela máquina, eu vou ter que comprar outra. E aí, nessa hora, eu tenho um gasto muito concentrado, que desbalanceia a consideração do regime de competência, porque a máquina não foi depreciada, ela não perdeu valor só nesse último período onde eu tive que jogar fora, ela perdeu ao longo do tempo. Então a depreciação, ela vai fazendo com que essa consideração seja incremental. E além disso, me propicia tratar no imposto de renda, de tal forma que eu pague menos. Ah, mas eu posso fazer tudo acumulado no final? Também não. Se você vai fazer depreciação, você tem que fazer uma depreciação paulatina e segundo as regras da Receita Federal, tá? Bom, vida útil. Falamos de vida útil, Vida útil limitada. Na determinação da vida útil de um ativo, levar-se-á em conta o uso esperado do ativo, que é avaliado com base na capacidade de produção física esperada do ativo. Então é assim, quanto tempo dura um carro? É claro que as condições de uso do carro vão influenciar isso, mas a gente imagina que um carro não vai durar 100 anos. Não é razoável, principalmente se ele for usado regularmente. Então isso é baseado na capacidade de produção física daquele item. Esse é o primeiro item. Depois, um desgaste físico normal esperado que depende de fatores operacionais, tais como o número de turnos durante os quais um ativo será usado, o programa de reparos e manutenção e o cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso. Então é assim, Deixa um carro na garagem parado, sem fazer nada, durante 3 meses. A bateria vai embora. Por quê? Porque não se teve o cuidado de ligar, fazer com que o motor girasse, então o sistema lá elétrico, ele sofre com a bateria. O motor também vai sofrer, por quê? Porque por estar parado, mesmo lá com óleo e tal, ele vai ter algum tipo de problema. Isso acontece dentro da empresa, E se eu não tomo esse cuidado, aí a vida útil fica prejudicada. Então a vida útil ela é influenciada pelo sistema de manutenção. A vida útil na prática, pelo sistema de manutenção que eu uso e também pela maior concentração de uso.
eu tenho uma empilhadeira que é usada 24/7. Ela tem uma duração. Outra empilhadeira igual, mas que é usada só no período diurno, ela vai durar mais. Então a vida útil é influenciada pelo regime de uso e pelo regime de manutenção. Também essa vida útil ela é influenciada pela obsolescência técnica ou comercial, proveniente lá de algumas mudanças na melhoria de produção ou mudanças na demanda de mercado para o produto ou serviço derivado do ativo. O que é obsolescência? A obsolescência é a seguinte, eu tenho lá um monitor de uma central que presta serviços de segurança, esse monitor ele tem uma determinada vida útil. Mesmo que ele esteja em perfeitas condições, pode surgir um outro monitor mais barato, com uma tecnologia melhor, consome menos energia, e aí aquele monitor que eu tinha com um determinado valor passa a não ter mais interesse para o público dentro do valor que eu estava praticando. Então, nessa hora, eu tenho uma redução da vida útil dele. Por quê? Porque ele pode se tornar desinteressante até para a própria empresa. E aí a gente vai ter que se desfazer dele. Tá? Então, reduções futuras esperadas no preço de venda de um item que foi produzido usando um ativo, podem indicar expectativa de obsolescência técnica ou comercial do bem, que, por sua vez, pode refletir uma redução dos benefícios futuros incorporados naquele ativo. É basicamente isso que a gente comentou, com uma abordagem um pouquinho diferente. E também existem limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de término dos contratos de arrendamento mercantil relativos ao ativo. Então eu faço lá um arrendamento mercantil de um carro, faço um arrendamento mercantil de um equipamento. Então tem uma previsão legal lá de uso desse carro, desse equipamento. E essa previsão legal, ela pode ser associada, nada impede, que a vida útil daquele próprio item, o carro. Bom, taxas de depreciação. As taxas de depreciação, elas são estabelecidas, de uma maneira geral, em função do prazo de vida útil do bem. E aí a gente tem grupos de bens do imobilizado. Então a gente tem bens móveis em geral, edifícios e construções, biblioteca, ferramentas, máquinas e instalações industriais, veículos em geral, tratores, tudo isso daí é tratado segundo uma tabela que dita qual é o regime de depreciação. Então, em função da vida útil estabelecida, diz, tantos por cento é gasto ao longo do período da vida útil, até que quando a gente chega no final da vida útil, houve a depreciação de 100%, tá? Mas existe também a consideração da depreciação acelerada. A gente já tinha comentado que, a depender da forma de uso do bem, o bem pode durar mais ou pode durar menos. No caso da manutenção, não existe, por parte da Receita Federal, uma previsão para que a gente faça tratamentos diferenciados. Manutenção é uma coisa que diz respeito à própria empresa, ela decide. Mas no caso de utilização, uma utilização mais intensiva, isso pode ser alguma coisa forçada para a própria instituição. Então a Receita Federal, nessa hora, ela cria uma possibilidade de uma aceleração do processo de depreciação, tá? E ela é aplicada quando a utilização for maior que um turno de 8 horas, quer dizer, jornada normal de trabalho. Nesse caso, podem ser adotados coeficientes de aceleração da depreciação. 8 horas o coeficiente é 1, quer dizer, a depreciação ela é normal. Com 16 horas, o coeficiente é 1,5. Então eu vou acelerar o processo de aceleração. Aquilo que, por exemplo, era depreciado em 10%, com 1,5 fica sendo depreciado em 15%. Ok? E se eu tiver 24 horas de uso direto, aí eu dobro a taxa de depreciação. Era para ser depreciado 10% dentro de um determinado período, eu passo a considerar 20%. É assim que a gente aplica esses coeficientes que já estão previstos lá na legislação, apresentada pela Receita Federal.
Com relação especificamente à depreciação, os encargos de depreciação, amortização e exaustão, eles podem ser, e é recomendado que sejam, computados mensalmente. Mas como a gente está falando de depreciação, aqui a gente destaca que o registro é 1/12 do encargo anual. E o item despesas de depreciação é uma conta de resultado. Logo ele vai aparecer lá na DRE. No balanço patrimonial, a depreciação aparece deduzindo o imobilizado, que é uma conta retificadora de natureza inversa à do ativo. Então a gente poderia ter uma pergunta que é interessante, né, de concurso. Uma conta do ativo, né, tem natureza credora. Isso é possível ou não? É possível. Mas peraí. O ativo não é todo devedor? A natureza das contas do ativo não é devedora? É. A natureza é, de maneira geral. Mas em função da depreciação, que reduz o valor do ativo, eu lanço a conta de depreciação como uma natureza credora para compensar o imobilizado. Então eu registro lá um carro pelo valor original e depois eu vou lançando depreciação para ir descontando a perda de valor pelo uso desse carro, por exemplo. Ok? Bom, continuando. Como é que funciona isso? Eu vou lá, registro lá no DRE uma depreciação que é uma despesa operacional de 40 mil. E lá no balanço, na conta específica, onde está listado o item que foi depreciado, nesse caso a gente está usando como exemplo aqui veículos, eu lanço uma depreciação acumulada, né, de natureza inversa à natureza da conta lá do ativo, quer dizer que de natureza credora, e eu trabalho com o saldo. Então, nesse exemplo, no final lá do 5º ano, né, de utilização, a gente teria um saldo de qualquer veículo igual a 0. Tá? Ainda que sobre ele incidisse uma reavaliação. Mas peraí, por que eu teria um saldo igual a 0? A gente fornece uma informação a mais para vocês. Os veículos, eles são depreciados a uma taxa de 20% ao ano. Quer dizer que durante 5 anos ele deprecia 100% daquilo que é depreciável, tá? Então, dar-se-á a baixa somente no momento em que o veículo for tirado de circulação, né, da empresa. Enquanto isso, ele fica lá no balanço, só que com um valor de saldo igual a 0. Depreciou tudo, mas ele continua sendo utilizado. Tudo bem, ele tem valor 0. E aí, quando ele for vendido, né, se ele for vendido por algum valor, a gente vai apurar esse valor como sendo um valor a mais, né, um lucro na alienação de um item. Né? Lembrando, né, que eu posso ter valores residuais, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Qualquer preço que for vendido, esse bem, será considerado lucro, uma vez que o seu custo vai ser 0, né? Agora, métodos de cálculo da depreciação. A gente destaca aqui como o principal o método da linha reta, que é o das cotas constantes, tá? Esses métodos também podem se aplicar à amortização e exaustão, principalmente o método da linha reta, que é assim, a cada período eu tiro um pedaço do valor dele e esse pedaço ele é constante, tá? Mas eu tenho o método das taxas fixas, método das taxas variáveis, o método de Cole, que é o método da soma dos dígitos dos anos. Então, às vezes chama método de Cole, às vezes chama método dos dígitos dos anos. Eu tenho o método das horas trabalhadas, método das das unidades produzidas, método da depreciação crescente, eu considero que a depreciação vai se acelerando com o passar do tempo, e alguns outros métodos especiais específicos para determinados equipamentos de uso, né, muito direcionado. Tá? Todos esses métodos eles são aplicáveis, tá? Em especial o método de Cole, que é o método que aparece com mais frequência lá
nas questões de concurso, depois do método das cotas constantes, é o método que aparece com mais frequência, ele proporciona que as despesas com depreciação, né, ocorram de uma forma maior, né, no início e menor no final da vida útil do bem. E isso permite, né, uma uniformidade nos custos, porque os bens, quando os novos, eles necessitam de pouca manutenção e reparo. E com o passar do tempo, os referidos encargos também aumentam. Então é assim, os custos de manutenção crescem, mas a depreciação cai, né? Bom, se você quiser entender qual é a lógica disso, pensa no que acontece com um carro 0 quilômetro. No primeiro ano, é o próprio mercado que dita essa regra. Ele perde muito do seu valor. Então, num regime normal, né, ele perde muito valor no primeiro ano e depois a perda de valor ela vai se suavizando. Até que no final de um determinado período, né, de um ano para outro, ele perde pouco valor, desde que a gente esteja considerando lá os valores em moeda forte, eliminando outros fatores que possam incorrer, como, por exemplo, a escassez daquele veículo, daquele tipo de veículo, tá? Então, essa que é a lógica do método de Cole. O método das taxas fixas, né, ele se assemelha ao conceito dos juros compostos. Então, consiste em estabelecer uma taxa de depreciação, a qual é calculada sobre o valor atualizado do bem, tá? E aí a gente vai usando, né, essa depreciação, né, trabalhando em cima dessa taxa. E ela vai sendo aplicada, né, a cada período. Então, eu tenho lá um valor contábil, né? Então, eu vou lá pegando o valor original, multiplicando por 1 menos a taxa. Opa, não é 1 mais a taxa, porque senão o valor crescia. É 1 menos a taxa, tá? E aí, isso vai paulatinamente acontecendo. Essas são as taxas fixas. Então, o veículo poderia perder 20% do seu valor, né, a cada período, e em cima do valor atualizado. É diferente das taxas das cotas constantes, porque ele perde 20% a cada período e 20% em relação ao valor original. Aqui não, é 20% em cima do valor atualizado. Então, no primeiro período, ele perderia 20%, ficaria com 80%. No segundo período, ele vai perder mais 16%, que é 20% dos 80% que ele está valendo. Tá? Esse aqui é o método das taxas fixas. Tá? E aí, também a gente tem lá o valor residual, né? Quando a gente considera lá o valor residual, a gente faz uma estimativa de um valor que vai poder ser praticado na venda do bem, tá? Então isso significa que o bem se deprecia até esse valor e não até zero. Então quando ele chega nesse valor, acaba a depreciação, porque a depreciação vai até ali. Tá? E a depreciação, então, vai ser calculada em cima só do que é depreciável, o valor original menos esse resíduo que ele é estimado. Tá? Bom, algumas exceções são exemplos de itens que não são sujeitos à depreciação. Então, pode ter uma questão lá de concurso que diz assim, eu tenho um ativo imobilizado, né? Ele não é depreciado. Isso pode estar correto? Pode. Mas quando é que acontece isso? Aí a gente fala lá, terrenos, né, que é o imobilizado, basicamente. Mas a gente tem também antiguidades e obras de arte, que são bens materiais, né, e que não sofrem depreciação. Pelo contrário, a obra de arte, quanto mais velha, quanto mais assim, aparentemente gasta, mais tem valor. A gente tem quadros, a gente tem esculturas, né, que quanto mais antigas, mais valor elas adquirem. Então não dá para se considerar depreciação nesse caso, tá? A amortização, tá? A amortização é um conceito totalmente equivalente à depreciação, mas ela é aplicada aos bens do intangível ao longo da sua vida útil. Nem todos os bens do intangível estão sujeitos à amortização, a exemplo de que nem todos os bens que estão no imobilizado também são sujeitos à depreciação. Tá? O que determina isso, nesse caso, é a sua vida útil. Tá?
Então, a amortização se aplica a concessões, marcas, tá, patentes e assemelhados, tá? Bom, se eu tenho uma vida útil indefinida, não tem amortização. Se a vida útil ela é definida, aí eu amortizo, ok? Tá? E a exaustão? A exaustão é a alocação sistemática de valor exaurível a um ativo ao longo da sua vida útil. Mas a exaustão, nesse caso, diz respeito a ativos que constituem recursos minerais, florestais ou bens usados na sua exploração. Então, nesse caso daqui, a gente considera a exaustão de uma floresta utilizada para gerar papel, a gente considera a exaustão de uma mina, a exaustão de uma pedreira. Né? Aí, nesses casos, desses ativos, a gente fala de exaustão e não de depreciação. E com essas considerações todas, a gente chega ao momento de se ver aquelas questões de concurso que já caíram, que já foram aplicadas, né? E que cobram esses nossos conceitos. Então, vamos ver a nossa primeira questão aqui. Uma entidade comercial adquiriu equipamentos para utilização em sua atividade operacional no valor de 450 mil à vista. Para que os equipamentos estivessem disponíveis para utilização em 2 de janeiro de 2019, a entidade incorreu em gastos com frete, com a instalação no valor de R$ 450 e R$ 1.750, respectivamente. Conforme especificações do fabricante, a vida útil desses equipamentos é de 7 anos e o valor residual de R$ 4.500. A despesa de depreciação mensal desses equipamentos em reais será de aproximadamente, então eu tenho que ver quais são os valores que eu posso depreciar. Bom, os valores que eu posso depreciar são aqueles valores que são reconhecidos no balanço. Então, nesse caso daqui, eu vou considerar os 450 mil, que é o valor de aquisição, os 450 reais, que correspondem a frete, e os 1.750 correspondentes à instalação. Isso tudo é incorporado ao valor original do ativo. E eu tenho lá um valor residual, então esse valor não vai ser depreciado, então eu vou tirar os 4.500. Qual é a vida útil do bem? A vida útil do bem é de 7 anos. E ele quer a depreciação mensal, então eu vou dividir por 7 vezes 12, para saber qual é o valor mensal. Isso daria, fazendo a conta, R$ 5.329,76. Aproximadamente R$ 5.329,80, que corresponde à letra C. Tá? Então aqui a gente tem a sistemática, né? O valor de reconhecimento, menos o valor residual, e aí eu calculo qual é a depreciação ou mensal ou anual, conforme o que esteja sendo cobrado. Vamos para outra? Vamos lá. Em 1º de janeiro de 2016, a companhia Peso Leve adquiriu à vista um equipamento pelo valor de R$ 3.400.000. Na data de aquisição, a vida útil definida para o equipamento foi de 20 anos e o valor residual estimado foi de R$ 200 mil. Em 1º de janeiro de 2017, um ano depois, a companhia avaliou a condição de uso do equipamento, estabeleceu a vida útil remanescente em 15 anos, não mais em 20, já tinha transcorrido um, e o novo valor residual estimado em R$ 240 mil. Então o valor residual cresceu, mas a vida útil, né, diminuiu. Sabendo que a companhia Peso Leve utiliza o método das cotas constantes para o cálculo da despesa de depreciação, o valor contábil do equipamento do valor evidenciado no balanço patrimonial de 31/12/2018, um ano depois dessa revisão, em reais será de... Então é assim, a gente deprecia segundo uma sistemática até que essa sistemática muda. Aí eu vejo o valor que tem naquele momento e passo a depreciar segundo a nova sistemática. Então qual é a continha que a gente tem que fazer? Eu vou ter que pegar os 3.400
original, a gente está cortando os zeros aqui para simplificar, e depreciar de um ano o valor que é depreciável, os 3.400 menos 200 mil, né? Que é menos 200. Né? E é só um ano, porque é o que transcorreu em 2016. Aí eu vou depreciar agora segundo a nova condição. Qual é a nova condição? Eu vou pegar o valor que eu tenho do item, todo ele, então por isso que a gente repete os 3.400 menos 200 dividido por 20, vou tirar aquilo que não é depreciável, que é 240, e vou considerar a depreciação de um ano. A vida útil não é de 15, então eu vou tirar um ano disso daí, tá? E só que eu tenho que levar em consideração que a avaliação foi em 2017, né? Então, final de 2017, um ano. Final de 2018, na verdade, são 2 anos de depreciação no novo período, na nova sistemática. Então, é por isso que eu multiplico aqui por vezes 2. E isso daqui vai dar como um valor que deve aparecer lá no balanço, 2.840.000. Como a gente tirou os zeros, né? A representação numérica ficou mais enxuta. Isso corresponde à letra E. Ok? Então, a gente tem um exemplo de uma questão, e são várias questões em que isso ocorre, né? Em que eu tenho um regime de depreciação até um determinado período, depois eu mudo esse regime de depreciação. Outra questão, questão 3. Quanto à amortização e exaustão, pode-se afirmar. Vamos lá. A amortização é a redução do valor de investimentos necessários à exploração de recursos minerais ou florestais. Isso aí é exaustão. Está errado. Então esquece, vamos para outra. A diminuição de recursos minerais resultante de sua exploração deve ser computada como custo ou encargo do período. Tá certo. Isso aqui tá certo. A gente vai fazendo, né, o registro disso na medida em que ocorre, né? Regime de competência. Então, isso aqui tá correto, tá? A base de cálculo da cota anual de exaustão é o valor justo dos investimentos realizados. Como é que é isso? Valor justo? Não, é o custo de aquisição, é o custo que foi lançado lá originalmente no balanço. Nada de valor justo. Eu posso até reavaliar o bem, aí eu reavalio, né? Mas aí é o valor reavaliável. Né? Não dizer que é o valor justo, né? Que eu vou atualizar isso de qualquer maneira, independentemente de uma reavaliação. O cálculo da amortização, ele é realizado adicionando determinado valor residual a partir do valor base? Não, é reduzindo. Como é que a depreciação vai fazer com que o bem aumente seu valor? Esquece. A amortização e a exaustão consistem no registro da redução do valor dos bens fixos da entidade pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Perda de utilidade por uso, obsolescência, ação da natureza, isso aí é depreciação. Não é amortização ou exaustão. Amortização é a perda, por exemplo, do valor de uma patente porque o prazo da patente está sendo esgotado. Então, nesse caso daqui, esquece. Está errado isso, tá? Então, mais um errinho e a gente confirma que é a alternativa correta da letra B. Vamos para a quarta questão? Vamos lá, ó. Uma empresa em fase pré-operacional e com obras no sul do estado do Pará desembolsou recursos com pesquisas do solo, onde pretende explorar poço mineral e tem dúvidas sobre como contabilizar esse intangível. Não é correto afirmar quanto à contabilização desse desembolso. Ele está querendo o erro, que se o gasto não garantir provável geração de futuros benefícios para a entidade, deverá ser contabilizado como despesa no resultado do exercício. Isso aqui está correto. Se aquele gasto não garantir lá alguma geração, né, ele vai ser contabilizado como despesa. Caso contrário, ele seria contabilizado como um custo associado à atividade produtiva.
Se for possível demonstrar viabilidade técnica e comercial do produto e existirem recursos suficientes para efetiva produção e comercialização, deverá ser contabilizado como um ativo, claro, né? Então, nesse caso daí, né? Aí a gente pode contabilizar isso aqui como um ativo. Então, contabilizando lá como um recurso que pode ser utilizado. Não tem problema nenhum. A contrapartida da amortização do intangível deve ser contabilizada como despesa operacional ou, conforme o caso, custo do produto. E não há necessidade de destacar isso em nota explicativa. Opa, isso aqui está errado. São aplicações, né? A aplicação das recomendações lá do CPC 04, quando fala do ativo intangível. Tem que ter lá uma explicação, sim. Porque senão eu vejo lá aquela amortização, né? Amortização devido a quê? Aplicada em cima do quê? Tem que ter uma explicação. Então, dizer lá que não há necessidade de destacar em nota explicativa, está tudo errado, tá? Aí diz assim, esse tipo de desembolso deve ser contabilizado como despesa, como a depreciação de equipamentos utilizados. Mas eu estou falando de um poço, né? Também são contabilizados como despesa os materiais e serviços consumidos. Nesse caso daqui, a gente está falando de um poço e a gente está falando de recursos, né, para explorar esse poço. Isso aqui está correto. Aqueles equipamentos que são utilizados para explorar lá um recurso sofrem depreciação, sofrem algum tipo de desgaste. Se contabilizado como ativo, a amortização desse intangível é dedutível na determinação do lucro real, desde que o direito seja intrinsecamente relacionado com a produção ou comercialização dos bens ou serviços. Então, neste caso específico, a gente diz, olha, a vantagem, né, de se registrar a depreciação, exaustão ou amortização, que é opcional, é que eu reduzo a base de cálculo do imposto. Se eu reduzo a base de cálculo, né, e aí a gente tem vantagem, isso é dedutível e estaria correto também. Então a gente confirma que a opção correta é a letra C. Vamos para mais uma. Ó, assinale a alternativa que apresenta as duas formas de se calcular cota de exaustão no caso de recursos minerais. Então, eu posso ter exaustão acelerada e exaustão de bens usados. Espera aí, exaustão acelerada e exaustão de bens usados. Eu estou falando lá recursos minerais, que bem usados, coisa nenhuma. Não é isso aqui. Taxa maior que a permitida e taxa menor que a permitida. Espera aí, taxa menor que a permitida é erro. Taxa maior que a permitida também é erro. Esquece, não tem nada a ver. Isso aqui é bobagem mesmo. Em função do prazo por estimativa e em função da exploração efetiva. E isto aqui está correto. Quando eu tenho uma pedreira, eu posso estimar que eu vou usar a pedreira por 5 anos. Vou exaurindo, né, 20% a cada ano. Ou eu posso estimar que a pedreira vai me render 1.000 toneladas de pedra. Na medida que eu vou tirando as toneladas de pedra, aquilo que eu tirei, eu considero que é exaustão da pedreira. Então, são essas duas aqui as corretas. Método das cotas decrescentes e o método não linear. Poxa, que método não linear? Isso é bobagem daqui. E depois linha reta e unidades produzidas, né? Unidades produzidas não, é unidades consumidas, não produzidas, né? Eu vou produzir alguma coisa com o que eu consumi daquele recurso. Então, a resposta correta é a letra C. E com essa questão, a gente encerra a nossa discussão sobre esse item que é muito frequente em questão do concurso. Então, vale a pena estudar. Depreciação, amortização e exaustão. Fica aqui o nosso desejo de um bom aproveitamento lá daquilo que a gente falou na aula. Se teve alguma confusão, se a gente trocou uma palavra, gerou confusão para vocês, encaminhe a sua dúvida para a prova e até uma outra oportunidade com um outro tema que a gente vai discutir aqui. Até lá!